Olá, boa noite. É notícia em entrevista hoje o Wellington Dias. Ele é o ministro do Desenvolvimento e da Assistência Social, da Família e do Combate à Fome. Ele governou o Piauí por 4 vezes. Foi eleito senador no ano passado. Também já foi deputado federal, deputado estadual e vereador. Boa noite, ministro. Boa noite, Kennedy. Primeiro, um prazer muito grande. É um privilégio aqui poder conversar contigo aqui no É Notícia. Prazer é nosso, o É Notícia, a Rede TV agradecem a sua presença, ministro. Ministro, começar falando um pouquinho, apresentar o senhor para o telespectador, para a telespectadora da Rede TV. O senhor está com 61 anos, nasceu onde no Piauí, onde cresceu, como era a sua família, o que faziam seus pais? Conta um pouco da sua história. Bom, a minha história, acho que é interessante, porque a minha família é descendente indígena, não é? E segundo lá um historiador, Fonseca Neto, hoje meu amigo também da Academia Piauiense de Letras, ele é professor da Universidade Federal e ele, lá nos estudos que faz, a região onde meu bisavô, bisavó, enfim, colocavam, é a região da cidade de Jaicós, que lá era a tribo de Jaicó, da nação G. Né? A nação G eram indígenas nômades. Né? Eu agora, acompanhando lá a situação de Roraima e vendo essa movimentação entre indígenas da Colômbia, da Venezuela, do Equador, entrando e saindo do Brasil, e o do Brasil também, alguns que chegam, como os Wairão, que chegam ali na região Nordeste, chegam em várias regiões, eu percebo isso. E morava num local que era chamado Costa, era um povoado, depois virou o município de Paz Landim, em homenagem ao pai do deputado federal Paz Landim. Depois, onde a minha mãe e meus avós moravam, se tornou também outro município, que hoje é de São Miguel do Fidal, mas eu nasci na cidade polo, aqui, que é Oeiras. Oeiras foi a primeira capital do Piauí, é uma das cidades mais antigas do Brasil, da Idade Diamantina, né? Mais de 300 anos, um patrimônio da humanidade, uma cidade muito bonita, vale a pena conhecer. E depois vim estudar em Oeiras, ali fiz o antigo primário, fiz o último vestibular para entrar no ensino fundamental, né? Tinha no quarta série, tinha o exame de admissão, era um vestibular que não tinha vaga para todo mundo. E daí vim estudar em Teresina, né? Fiz técnica em contabilidade, fui estagiário do Banco do Nordeste, trabalhei na radiodifusora de Teresina, depois concursado do Banco do Estado, concursado da Caixa Econômica, onde me aposentei e tive esse privilégio, como você lembrou, fui vereador de Teresina pelo Partido dos Trabalhadores, ali naquele período era regime militar, não é? E ali a gente na luta por liberdade, democracia, isso tudo que a gente viveu agora, não é? Foi meio que um replay, né? Ainda bem que ficou na ameaça, né? Graças a Deus o presidente Lula livrou o Brasil de um caminho realmente muito perigoso, como eu vivi, muitos viveram ali nos anos 60, 70, até os anos 80. O que te motivou a entrar na política? Primeiro, a gente nem se dá conta, né? Eu sempre fui, assim, muito afeito à mobilização. Ali, ainda criança, organizava eleição lá no meu bairro, participava do Grêmio Estudantil, depois movimento escoteiro, clube de jovens ligado à Igreja Católica, lá tinha um centro comunitário Frei Jordão. Fui parte, não é, depois do movimento sindical, fui presidente da Associação do Pessoal da Caixa Econômica, presidente do Conselho Nacional da FENAI, que era a Federação da Caixa, presidente do Sindicato dos Bancários, ajudei ali a organizar a Confederação dos Bancários e também a Central Única dos Trabalhadores. E quando eu cheguei em Teresina, ali nas primeiros momentos de formação, ali estava sendo organizado o Partido dos Trabalhadores. Tive o privilégio de conhecer ainda o líder sindical metalúrgico, Luiz Inácio Lula da Silva, não é? E tantas outras lideranças, Luiz Guxiquem e tantos outros ali daquela época. E dali
vários líderes bancários, você prestar atenção, Ricardo Bezuini, ali o Zeca do PT, Ana Júlia, Guxiquem, então muitos, lá no meu estado, Regina Souza, que foi senadora, depois vice-governadora, governadora, Olavo Rebelo, foi deputado estadual comigo, Assis Carvalho, deputado federal, também meu conterrâneo, ou seja, vários líderes, não é, nasceram ali da efervescência desse processo de democratização do Brasil. O senhor também estudou letras, é escritor, tem esse lado. Que gênero prefere? Já escreveu sobre o quê? Consegue escrever com essa carreira de político? Pois é, ultimamente eu estou escrevendo muito programa, programa de governo. Até o pessoal da academia, pô, você parou de escrever? Eu digo, não tenho tempo. Mas muitas anotações, eu gosto muito de crônica e contos, causos e contos. Tive alguns contos premiados, 3 livros, né, que também foram publicados, e, assim, gosto muito. Quando eu começo a escrever, eu esqueço do mundo. Tem muita coisa escrita e, quando parar um pouco, conversando com o ex-presidente José Sarney, ele escreveu Maribondo, né, e disse que pegou tanta esporada, né, quando ele era presidente, ele disse, melhor você esperar ficar sem mandato aí para poder fazer as publicações. Porque de fato demanda muito tempo mesmo, uma concentração, né? Muita dedicação. O senhor tem guardado notas da carreira política? Pensa em escrever alguma coisa voltada mais para a política mesmo, um histórico do tempo de governador ou da experiência agora no terceiro mandato do Lula? Veja, eu tenho, assim, algumas anotações, mas de alguns pontos. Eu tinha uma ideia, ajudei a criar no Partido dos Trabalhadores a escola de governo. A minha ideia era de organizar uma coisa que a gente organizou no Estado, uma escola de políticas públicas e governo. Na prática, você, de repente, é vereador, é deputado estadual, federal, prefeito, senador, governador, presidente, e não há uma escola, não é, de formação. Então, é meio que você pisar no desconhecido. Então, o Luiz Alfredo Salomão, que foi professor do Departamento de Economia da Universidade do Rio de Janeiro, quando ele foi deputado, eu também era deputado, ele foi criado o curso de Políticas Públicas e Governo. Eu encontrei agora lá no Rio de Janeiro e a ideia era um pouco de a gente ter no Brasil uma rede melhor. A gente já tem várias iniciativas nesta área. E, é claro, aqui eu também penso em escrever algumas coisas dessa experiência. E crônicas também, são vários causos da política, várias passagens que são engraçadas, emocionantes. Difícil encontrar tempo, né, ministro? Difícil encontrar tempo, isso é verdade. Ministro, olha só, vamos falar agora um pouquinho da área do senhor como ministro, a questão da área social. O presidente Lula fez uma reunião nessa semana com os ministros da área social, está planejando ali as medidas dos 100 dias. A gente sabe que houve durante os anos Bolsonaro uma destruição de políticas públicas. A gente vê isso na área ambiental, a gente viu o que aconteceu na política externa. Agora, talvez uma das mais cruéis tenha sido a da área social, que justamente eram políticas voltadas para os mais pobres, né? O presidente Lula, o senhor e ele relançaram o Bolsa Família, que o Bolsonaro havia batizado como Auxílio Brasil. Eu queria que o senhor nos contasse que danos o Bolsonaro, o governo dele, causou ao Bolsa Família, em especial ao cadastro único, e o que ele prejudicou o país com as medidas que ele tomou. Então, o Brasil é um dos primeiros países, não é, dos países grandes, a trabalhar uma política, vamos dizer, sistemática. Criou 2 sistemas que virou modelo para o mundo. 82 países, né, vamos dizer assim, tiveram o Brasil como referência e, a partir daí, trabalharam as suas políticas. Primeiro, um sistema de segurança alimentar e nutricional, né, que a gente está retomando novamente, porque foi destruído. É você poder planejar o que o país vai produzir, o que vai exportar. Né? Nós vamos produzir trigo? Vamos produzir para vender em grão, vender em farelo, vender em óleo. O que é para o mercado externo, o que é para o mercado interno. Produzir milho, quando você quebra o planejamento, como aconteceu, você termina exportando uma quantidade acima daquilo que era, vamos dizer, possível, e aí falta
na mesa do brasileiro. Cadê o milho do cuscuz? Cadê a canjica? Acabou com os estoques reguladores, Acabou né? o estoque regulador. Desmontou a rede Conab, que era um mix de armazéns públicos na Conab e armazéns privados também, o sistema de controle de estoque, que tinha uma política de proteção dentro da regra de mercado. No período da safra, o governo entra comprando milho, comprando feijão, comprando arroz, comprando farinha, e ali você protege o produtor. É naquela hora que o intermediário está lá com faca na garganta do produtor e você consegue com isso que o produtor tenha rentabilidade. Segundo, lá na frente, você com estoque, quando tem aí um aumento de preço especulativo, aí você apresenta aquele estoque para venda e você regula e também consegue uma estabilidade. Isso é bom, tanto do ponto de vista da inflação, você tem um certo controle não artificial da inflação e tem ainda uma condição de um preço adequado ao consumidor e um preço adequado Primeiro dano ao claro, produtor. então, segurança alimentar então, destruída. E efeito disso, o Brasil, a América do Sul, foi a região que mais aumentou o preço do alimento. E na América do Sul, o Brasil. Então, quer dizer, os mais pobres, especialmente, todo o povo brasileiro sentiu no bolso, né, o aumento do preço de frutas, de legumes, de carne, enfim. E os mais pobres, mais ainda. Não é? Lá onde ele compra, lá na periferia, esse preço subiu mais ainda. Então, o que a gente quer agora é retomar toda a política de segurança alimentar. A outra rede é a rede da assistência social, o sistema SUAS, como a gente chama. E aqui, veja, também desmantelou. O governo, já no primeiro ato, 1º de janeiro, quebrou toda a integração que tinha, governo federal, estados e municípios. Então, isso desmantelou os CREAS, CRAS, aquele Centro de Referência da Assistência Social, que é onde tinha o cadastramento das pessoas que precisam ali, um assistente social, um psicólogo, ter ali o cadastrador, quem acompanha, né, quem é que acompanhava, porque não era só, o Bolsa Família não era só transferência de renda, ele tinha ali uma espécie de pacto com a família, em que a família tinha que estar vacinada, tinha que ter a gestante com o acompanhamento médico, com as crianças matriculadas, frequentando a aula, sendo aprovada. Por quê? Porque o objetivo da transferência de renda era uma proteção para ter um dinheirinho ali para alimentação, para necessidades, mas em troca disso, a família evoluía, e evoluía principalmente na educação. Aquela família que a vida inteira ela foi pobre, né? Eu vejo isso, olhando para a minha família, isso era muito comum, e de repente eu fui o 5º da minha família a chegar numa universidade. Não é? Eu acompanhei, comemoramos lá, o primeiro, né, o Zé Dias foi o primeiro que passou no vestibular para engenharia. Estudante a gente já chamava de doutor. Né? Era uma novidade. Então, ali a educação é o que modifica, e a minha mãe, ela se esforçou muito, ela fez lá o projeto Minerva. Né? Ela era a verdadeira médica lá, porque fez um curso técnico em enfermagem e lá não tinha médico na região, a gente via médico uma vez por ano. E ali, o que aconteceu? Ela dizia, olha, aqui ninguém vai ter na minha casa menos que o ensino médio. E é um investimento de uma vez só. Quando você faz uma geração inteira ter pelo menos o ensino médio, é quase que no automático para frente. Então, o Brasil estava avançando, lá desde o presidente Fernando Henrique, fez ali as primeiras grandes modificações no Brasil, o Fundef, né, o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, tira da geração do primário para o ensino fundamental. O presidente Lula chega e implanta o Fundeb, o ensino básico, o ensino superior, a rede de escolas técnicas, e isso vai fazendo uma diferença gigante na vida de muitas pessoas. E veja, em 2014, a partir daquele plano de 2003, o Brasil chegou a 3 grandes vitórias. Primeiro,
o Brasil fora do mapa da fome, Sim. né, atestado pela ONU, pela FAO, enfim. O Brasil fora do mapa da insegurança alimentar e nutricional. Né? Então, e, ao mesmo tempo, a classe média com 54% da população economicamente ativa. E a gente quebrou tudo isso, assim, ligeiro. É uma das frustrações que o presidente Lula sempre comenta, é exatamente essa. Então, o que a gente está fazendo agora é muito mais do que a volta do Bolsa Família. É volta desses dois sistemas e essa repactuação. Né? Só tinha, para você ter uma noção prática, só tinha 60 milhões para o orçamento de 2023 para toda a rede SUAS. E a gente elevou para 2 bilhões e 200 para poder ter o dinheiro para pagar. Fazer as políticas. E aí fazer a atualização do cadastro, tirar quem não tem direito e trazer para dentro quem estava fora, garantir a volta desse acompanhamento família a família e toda essa recomposição que eu falei. E ainda construir 2 novas redes. A rede de cuidados e família é uma rede nova, são milhões de pessoas. Ainda hoje eu estava numa agenda com uma garota, ela é deficiente visual, a Elaine Santos, é de Sergipe, de uma associação de promotores da inclusão de pessoas com deficiência, e ela contava uma história que mexeu muito comigo. Ela dizia, olha, de uma pessoa que acompanha o Tirson, que estava com ela, que se dedicou 33 anos da vida cuidando de um filho com deficiência. Ela não tinha o direito de trabalhar, não tinha o direito a lazer, não tinha direito à vida. E isso foi tão forte na vida dela que ela não aguentou. Ela se suicidou e ela matou o filho, olha que coisa. Então, quando eu falo, e aí essa é uma sensibilidade do presidente Lula, da gente organizar uma rede de cuidados de família, a doutora Laís Abramo, quem vai estar cuidando dessa área com toda uma equipe. Ela é muito boa, conheço então, a Laís. Pessoas que cuidam de crianças, que cuidam de pessoas com deficiência, cuidam de idosos, pessoas que cuidam de pessoas que são dependentes químicos, pessoas que cuidam da família. E ali, vou usar um termo assim, gasta a vida inteira, e aí lá na frente, tem direito à aposentadoria. Como é que fica a situação dessa pessoa? Precisa amparar essas pessoas. Então, a ideia é da gente ver como amparar. Já teve um avanço em relação à empregada doméstica, mas a ideia é de olhar uma rede maior. E o outro é a rede da inclusão socioeconômica. Ali, quando o presidente Lula me fez o convite, eu digo, pela experiência do Piauí, eu quero ajudar a cuidar dos mais pobres. Mas a gente precisa também tirar os mais pobres da pobreza. É preciso ter um mecanismo, ter uma ação direta, ter uma coordenação que integre. Ele criou o CAISAN, que é a Câmara Integrada Interministerial, são 24 ministérios e o MDS, é o ministério onde eu estou, quem preside, quem coordena, voltada para todas essas políticas, mas agora a novidade é a inclusão socioeconômica, o emprego e o empreendedorismo. Ministro, o senhor falou muito nas últimas semanas sobre as fraudes que o senhor descobriu no Bolsa Família e de como que o cadastro único, que foi feito ao longo aí de vários anos, ele foi destroçado. Explica qual que é a importância do cadastro único e que tipo de fraude, de benefício irregular o senhor encontrou no programa? Olha, primeiro teve uma ação direta para destruir os controles da rede. O programa ele tinha uma rede de fiscalização e controle do Bolsa Família. Isso foi desmontado, foi anulada mesmo em lei. Então, você tinha aquela integração, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas, a Advocacia Geral da União, auditores, isso foi desmontado. Por quê? Por que desmontaram a fiscalização de um programa que envolve bilhões? Nós estamos pagando agora o mês de março. São 14 bilhões em um mês, não é? Que é repassado a milhões de pessoas, a cerca de 21 milhões de famílias no Brasil inteiro. Bom, e aí, quando você quebra a pactuação com o Sistema Único de Saúde, são cerca de 600 mil profissionais, você cria um aplicativo.
Olha, foi criado um aplicativo, não tem mais aquele critério. E aí já viu, hoje está comprovado, foi usado eleitoralmente. E muita gente que não precisava, né? Muita Não. gente que tinha uma renda muito superior e que foi lá no aplicativo Gente de 20 mil reais de salário, recebendo Bolsa Família. Gente que era empreendedor, tinha lá o mercadinho, tinha lá a sua atividade. Ou seja, aqui é um esforço do país para atender quem está passando fome. E o que teve de perverso? Uma montanha de dinheiro caindo nas mãos de pessoas que não tinham o direito, caindo de uma forma também absurdamente injusta, não é? Eu digo sempre, o meu bisavô, não é? Era Liberato o nome dele, conhecido como Caboclo da Catigueira, lá pelo o povo indígena no meu estado, ele chamava de Caboclo, e 22 filhos. No cadastro único, no século XXI, a gente ainda tem famílias de 20 pessoas. Não são muitas, mas lá você encontra. Então, essa família de 20 pessoas, a renda, quando você pega esses R$ 600 e divide por 20 pessoas, era 30 pessoas por... R$ 30 por pessoa. R$ 30 por pessoa mês. Então, imagine, R$ 30 para comida no mês inteiro. R$ 1 por dia. Claro que então, você transfere dinheiro e as pessoas passando fome. Foi isso que fez crescer para 33 milhões de pessoas, as pessoas que passavam fome, né, como foi atestado. Foi isso que fez o Brasil voltar ao mapa da fome, fez voltar ao mapa da extrema pobreza, com milhões de pessoas, 55 milhões, não é, na pobreza extrema. Então, o que a gente está agora? Fazendo novamente um per capita, que garante um mínimo de 600, mas garante por pessoa da família, um mínimo de 142. Explica para a gente então, ministro, assim, vamos lá. Com os filtros que o senhor colocou já, os combates a fraudes, quantas famílias, quantas pessoas hoje legitimamente recebem o Bolsa Família, o valor médio mensal por família e o mínimo por pessoa? Muito bem, então vamos lá. Faltou, então, o sistema, a rede de fiscalização e controle do Bolsa Família. Isso nós estamos organizando em cada município, em cada estado. E tem trabalho para fazer ainda. Muito trabalho para fazer. Unificamos a base de dados. Tinham queimado os equipamentos lá do Ministério para não ter mais esse controle pela área técnica. Então, nós já restabelecemos e agora você volta a cruzar os dados, dados do Ministério da Previdência, do Ministério do Trabalho, várias áreas do governo. Com isso, permitiu a gente já afastar irregularmente cerca de 1,5 milhão agora no mês de março. Do outro lado, também tinha gente fora. Precisava estar dentro do programa e não conseguia estar. 694 mil famílias, famílias como a gente viu lá no dia do lançamento, uma mãe com 3 crianças, ela não tem renda, tá certo? Ela vive lá pedindo aos amigos, à família, e não era cadastrada, não conseguia se cadastrar. A partir de agora ela passa a receber. Então, recebe ali um valor para aquela família e mais um acréscimo de R$ 150 para as crianças até 6 anos. E agora a gente garante com isso também o acompanhamento daquilo que vamos dizer assim, cientificamente, o que faz mudar a situação da pobreza e caminhar para que Mas na situação de hoje, qual que é o número de pessoas e de famílias que o senhor acha que o programa precisa atender no Brasil? O senhor tem esse dado? Nós estamos aguardando agora para abril os dados do IBGE, com o IPEA, que é integrado Sim. lá também na rede federal, está nos ajudando nesse trabalho, e estamos fazendo a chamada atualização do cadastro único. Então, é uma rede de mais ou menos 12 mil pessoas, a gente repassou o recurso para o município, todo mês a gente repassa um valor mensal, são 170 milhões, e um extra agora de cerca de 200 milhões, que vamos repassar 2 etapas para essa parte da atualização cadastral. Então, ali você vai de casa em casa, na rua, assim, população em situação de rua, população ribeirinha, vai de canoa, vai lá no meio da floresta, ou seja, e com isso a gente vai ter aí um dado mais próximo.
O que eu acho? Cresceu, mas eu acho que tem ainda bastante gente irregular. Nós estamos com um foco em mais ou menos 5 milhões de famílias, não é, unipessoais, aquela que é só uma pessoa. Sim. E no Brasil, você tem aquela família, ali morreu, tal, ficou uma viúva, um viúvo, ali permanece ainda como parte, não é, daquela família. Porém, não é razoável, não é, o crescimento que teve no Brasil. Então, isso aqui vai ter uma modificação. Do outro lado, também a gente faz a busca ativa para poder trazer para dentro da base de dados os que estavam fora. Eu acredito que a gente vai começar aí com aproximadamente 20 milhões de pessoas, eram 22 milhões mais ou menos, 22 milhões e meio atendidos, vai cair aí uns 10%. De famílias. 20 a 22 milhões de famílias. O que dá mais ou menos quantos milhões de pessoas? Eram 55 milhões de pessoas, deve cair também, porque quando sai um unipessoal, e as famílias no padrão brasileiro, elas têm em média perto de 3 pessoas por família, tá certo? E aí, a gente novamente, aqui com essa eficiência no cadastro, também a gente vai trabalhar, não é, com um conjunto de informações maior. Nós vamos encontrar uma quantidade grande de pessoas no cadastro único que tem curso técnico, que tem curso superior, alguns que têm pós-graduação e não têm oportunidade. Gente que já fez ali um curso de curta duração, outra pessoa que é um empreendedor, já foi empreendedor, empreendedora, veio para a informalidade, está ali, trabalha vendendo quentinha, faz ali uma horta, enfim, mas ela não vem para a informalidade. Então, nós vamos trabalhar 2 grandes pactos. Um pacto contra a fome, é muito boa essa campanha da CNBB, Fraternidade e Fome, estive agradecendo lá a Dom Valmor e a CNBB, mas a ideia de, também com católicos, evangélicos, com todas as entidades ligadas às igrejas, com o setor empresarial, com as entidades dos trabalhadores, com os municípios, os governos estaduais, que a gente tenha um foco no cadastro único. Não é razoável o Brasil chegar ao patamar que chegou. 94 milhões de pessoas no cadastro único, são as pessoas da classe E, não é? Ou seja, que estão com uma renda abaixo de R$ 660, que é meio salário mínimo. Dessas, na pobreza extrema, na miséria, como se diz, aqueles que ganham abaixo de 218, cerca de $40, isso aqui é um cálculo feito com o Banco Mundial, com a FAO, levando em conta a realidade dos custos no Brasil, e aqui são os que são atendidos pelo Bolsa Família. Então, o Bolsa Família ele atende uma parte dos mais pobres mesmo, aqueles que realmente precisam. E o que a gente quer? Garantir que, nas oportunidades de emprego, a gente possa fazer, com modelos como o Pronatec, um conjunto de outros programas de capacitação, garantir que a gente tenha a qualificação das pessoas em idade de trabalhar do cadastro único, aqui muito fortemente das pessoas que vivem com o Bolsa Família e, com isso, nas oportunidades de emprego, nas oportunidades de empreendedorismo, a gente abrir oportunidade para essas pessoas. Então, é alguém que é um advogado, se formou e a família depende do Bolsa Família. E que tal se a gente financiar para ter o seu escritório de advocacia? É uma dentista ali, ou um dentista, precisa do consultório. É alguém que quer botar uma horta, quer botar uma lanchonete, alguém que quer trabalhar ali com, botar um portal na comunicação. E é um impacto econômico que o programa tem, impacto econômico. Então, claro, o objetivo é, novamente, fazer o Brasil voltar vamos dizer assim, não só a cuidar dos mais pobres, e nesse cuidado, tem habitação? Não, está aqui o Minha Casa Minha Vida, e a prioridade é o social, é o cadastro único. Onde eu moro não tem água potável, onde eu moro não tem energia elétrica, não tem um ponto de internet. Então, são 32 programas, o esporte, a cultura, ali o documento que não tem, para a gente fazer chegar essas pessoas. Mas, aqui também, dar a mão para tirar da pobreza. Então, o presidente Lula, quando coloca 14 bilhões por mês para atender os mais pobres, ele cumpre a promessa de colocar os mais pobres no orçamento.
Mas ele quer mais do que isso. Ele quer que a gente dê a mão, dê uma oportunidade, tanto pelo trabalho do ministro Fernando Haddad. O cadastro único é fundamental, porque ele é um guia para as outras políticas públicas, né? Um guia. Que aqui você vai falar do Fernando Haddad. Pronto, aí onde está. Veja a malvadeza que foi feita. Quando destruiu o cadastro único, levou isso, milhões de gente, de pessoas que têm renda elevada, recebendo do Bolsa Família. Outros milhões aqui que passando fome e aqui fora do programa. Então, quando a gente tem um cadastro eficiente, um cadastro, não é, vamos dizer assim, bem trabalhado, ele é a referência correta para fazer chegar a política em qualquer área para quem precisa. Então, isso é fundamental para o país. Eu estou bastante animado, acho que no ritmo que nós estamos, nós já teremos até 2026 a primeira ou segunda, quem sabe a terceira medição, em que o Brasil estará novamente fora do mapa da fome, o Brasil fora do mapa da insegurança alimentar, tirando milhões da pobreza extrema, não é? Tirando, não é, uma boa parte dos que estão na pobreza, fazendo crescer a classe média. Claro, isso exige uma política econômica, é essa tarefa que também estamos lá trabalhando juntos, liderado pelo ministro Fernando Haddad, a ministra Simone Tebet, o próprio presidente Lula, pouca gente sabe, mas ele tem noções de economia extraordinárias. Olha, ele diz uma coisa, para você fazer uma pessoa muito rica dobrar sua riqueza é quase impossível. Agora, a coisa mais fácil que tem é fazer um pobre dobrar a riqueza. É isso, claro. E quando você faz isso com milhões de pessoas, é alguém que agora tem um dinheiro ali, um financiamento, tem um efeito crédito sistêmico na economia, e né? vai ali, planta alguma coisa, cria uma ave, cria um bode, cria uma ovelha, cria uma vaca, dá um leite. Ou seja, quando você garante uma condição desse apoio, o país muda. Ministro, pedir licença um minutinho, a notícia volta daqui a pouco com o Wellington Dias. Olá, a notícia está de volta com o ministro Wellington Dias. Ministro, eu queria falar agora com o senhor de um caso bem emblemático que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Trabalhadores que foram encontrados em condições análogas à escravidão, vinícolas com mão de obra terceirizada, e uma entidade empresarial conseguiu fazer uma correlação de falta de mão de obra aos programas assistenciais, como se o Bolsa Família fosse responsável por não se conseguir mão de obra, um preconceito contra o programa. Como é que o senhor responde em relação a esse preconceito de que os programas sociais não incentivam as pessoas a trabalhar e a essa elite que ainda enxerga um programa como o Bolsa Família como um problema trabalhista? Olha, nada justifica, não é, você utilizar outra pessoa com esse caminho da escravidão, como a gente viu ali. Pessoas machucadas, não é? Pessoas feridas. Eu imagino o tamanho da ferida, não é, na memória. Relatos de tortura. Pela humilhação, ou seja, é algo que assim deixa a gente realmente assim com uma forte decepção. E graças a Deus, ali o Ministério Público do Trabalho, com várias autoridades, agiram de forma correta. E veja que a partir dele outros casos foram revelados no Brasil. E não pode botar culpa no Bolsa Família. O Bolsa Família, principalmente agora, a gente criou um mecanismo que é no automático. Ninguém pode dizer, eu não vou assinar carteira por causa do Bolsa Família. Nem a pessoa que precisa e nem o patrão. Por quê? Se está no Bolsa Família, é porque a renda está comprovadamente abaixo de R$ 218 por pessoa da família. Então, se tem ali 5 pessoas e a renda é R$ 1.000 naquela casa, ela tem direito ao Bolsa Família. Então, mas ela tem uma renda? Tem, mas a renda mensal. É abaixo, é o valor mensal. Então, ali agora, quando ela tem um salário, ela passa a ter um salário a mais, aí a gente é comunicado, faz a conta, olha, ficou fora, ela sai. Ao sair, ela sai do recebimento do Bolsa Família, mas não sai do cadastro único. Lá na frente, perdeu o emprego,
a renda caiu novamente, preenche o requisito do Bolsa Família, ela volta no automático. Ela volta no automático. Então, veja, isso aqui, então, nenhum patrão e nenhuma pessoa pode mais ter qualquer desculpa para não assinar a carteira. O que queremos é estimular a carteira assinada. Nesse trabalho da inclusão socioeconômica, sabe qual é meu sonho, Kennedy? É cada dia no Brasil, em cada lugar do Brasil, a gente ter aquela cena da pessoa devolvendo o cartão do Bolsa Família, porque não precisa mais, e recebendo a carteira do trabalho outro assinada. preconceito é que ela precisa de uma porta de saída, né? Precisa ter uma alternativa. Isso é uma coisa natural, uma consequência natural. Agora, muitas vezes, o foco do programa não é esse, é amparar quem está completamente sem saída. Então, agora na teoria lá, tem que dar o peixe enquanto a gente ensina a pescar. Então, vai ter um amplo programa de qualificação focado nessas pessoas. Fiz agora parceria com rede de supermercados, comércio de alimentos, construção civil, setor do turismo, com os vários entes públicos, tá certo? Então, veja, vocês vão continuar seguindo as regras. Agora, e que tal se para na hora da contratação, você vier aqui para uma parceria, chegar com uma parceria com o MDS, com o Ministério do Trabalho, com a Educação, e a gente fazer qualificação de quem está no cadastro único. Na hora que você precisa contratar, o supermercado precisa de caixa. Agora mesmo o Carrefour vai abrir uma rede lá em Teresina. E eles já aceitaram a pactuação, foram no cadastro lá em Teresina, estão qualificando pessoas e agora, na inauguração, pessoas que estavam no cadastro único vão receber salário trabalhando lá na rede de supermercado. E assim, eu sonho no Brasil inteiro, além do empreendedor. Eu fico imaginando alguém recebendo a chave da sua lanchonete e entregando aqui o cartão do Bolsa Família, mas se um dia precisar, está lá pronto para receber. Então, esse caminho é que eu imagino assim, a gente jogar todo o peso, cada 1 milhão de pessoas, cada um de beneficiários, 1 milhão de famílias beneficiárias que a gente retira da base do Bolsa Família, são cerca de 9 bilhões de reais de economia que a gente aplica e vai aplicar ainda mais, não é, nesse caminho da inclusão socioeconômica, para ter uma casa, para ter energia, para ter um calçamento, para ter aquilo que é uma necessidade do nosso povo. Ministro, a gente sabe o risco que o país correu aí em 2002 com a candidatura do Bolsonaro à reeleição. Eu estava nos Estados Unidos em 2020, acompanhando a eleição americana, e havia um debate se a democracia americana resistiria, é uma democracia bicentenária, a um segundo mandato do Trump. E aqui no Brasil a gente teve a possibilidade de um segundo mandato do Bolsonaro, o Lula o venceu. A Gleice Hoffmann, presidente do PT, disse no programa aqui na semana passada que Lula precisa ser candidato à reeleição em 2026 para consolidar um projeto, inclusive um enfrentamento com essa extrema-direita, com o fascismo. O senhor acha que o Lula deve ser candidato à reeleição? Bom, primeiro a gente está começando um mandato. O que eu digo é que é natural que alguém com a experiência dele, essa é uma coisa importantíssima, além de salvar o Brasil de um caminho para um sistema autoritário, né, uma ditadura, também a gente volta com 2 líderes muito experientes. O presidente Lula, 2 vezes já anteriormente como presidente da República, e o vice Geraldo Alckmin, já há 16 anos governador. Fui meu colega governador quando governei o Piauí, ele governou São Paulo. Então, o que eu digo é que ele tem agora uma missão que é essa reconstrução do país, essa união, essa pacificação, reatar os laços do Brasil com o mundo, fazer a economia, a roda da economia girar, fazer com isso inclusão, não é só o país crescer. Crescer dando a mão a quem mais precisa, abrir um caminho para a classe média. Eu acho que essa é uma outra coisa que está pouco observada. O presidente quer que a gente olhe para a classe média. Esse gesto que ele faz
da correção na tabela do imposto de renda, agora com o próprio ministro Geraldo Alckmin, trabalhando ali as condições do PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio à Micro, Pequena e Média Empresa, que se soma a esse trabalho que quero fazer aqui com esse foco no cadastro único. Mas para isso para Lula os tem que mais ser candidato à pobres. reeleição? Então, ele é uma pessoa que é um natural candidato. É clara a decisão do presidente Lula. O Flávio Dino disse aqui numa entrevista, se o Lula de 2026 for o mesmo de 2023 em termos de saúde e de disposição, ele tem a obrigação de ser candidato. O que eu digo é que ele está, assim, um garotão. Está entusiasmado, né? Lá, bem entusiasmado. É uma pessoa que é alguém, assim, eu sei que quantas coisas se disse sobre o Lula. Eu tive o privilégio de conviver com ele desde os meus 14, 15 anos. Uma pessoa desapegada a bens materiais, desapegada. Uma pessoa que manhã, de tarde e de noite é a preocupação com o outro. Um dos líderes mais queridos e respeitados no mundo, é isso que representa Lula presidente. E veja, acho que o Brasil precisava de alguém como ele, e não só para esse momento. Eu acho que é alguém que sim, chegando em 2026, ali ele colocando o nome dele à disposição, é naturalíssimo. Eu acho que não tem dentro do campo político, não é, que ele lidera, ninguém que tenha uma compreensão diferente. Porque, veja, não pense que é fácil, é uma tarefa muito difícil. Tem que ter alguém com muita paciência para dialogar, não é, para ouvir, para fazer isso que ele faz. E viajar vamos dizer assim, uma pessoa... A tarefa é difícil. Viajar pelo Brasil todo. Ministro, chegamos aqui ao final do programa, tem um pinga-fogo, queria que o senhor respondesse em uma, duas palavras, rapidamente aqui. Getúlio Vargas. Um grande líder, não é? Eu confesso que, como eu sou afeito a não levar com naturalidade o suicídio, só achei estranho essa parte. Juscelino Kubitschek. Um grande brasileiro, um brasileiro que fez provavelmente um dos primeiros grandes planejamentos do Brasil, principalmente voltado para a infraestrutura, e inspirou, por conta disso, a muitos líderes. Quando eu fiz o plano de estruturação do Piauí, eu lembrava-me sempre dos ensinamentos do Juscelino. Ditadura militar de 64. Foi assim um apelo covarde, não é? Porque ali, se aproveitando de uma conjuntura mundial, no momento em que tinha uma efervescência extraordinária no Brasil, não é? Se fez toda esse eixo anticomunismo, que ainda hoje aparece, né? Para, pelo medo, afrontar e dominar as pessoas. E o prejuízo foi muito grande, foi muito grande. Então, é isso que o Brasil se livrou agora. Nós nos livramos de ir para um caminho onde, certamente, as condições de um abismo eram gigantes. Tancredo Neves. Eu tive o privilégio de conviver ali na luta pelas diretas, eu ainda bem jovem, e na Praça da Liberdade em Belo Horizonte, e ali em frente ao Palácio de Karnak em Teresina e a outros lugares do Brasil, que foi ali uma coisa fantástica. Você imaginar, Tancredo Neves, Aureliano Chaves, Ulisses Guimarães, o Lula, ali o Brizola, Miguel Arraes, ou seja, líderes de muita qualidade, não é, que se colocaram, Mário Covas, se colocaram à disposição de uma luta comum, uma pauta comum, o combate à fome, a democracia, liberdade de imprensa, ou seja, e eu acho que ali foi o grande alicerce para a Constituição de 88. José Sarney. Convivo com ele já também de muito tempo, meu vizinho ali do Maranhão, na Academia Brasileira de Letras. Convivi como senador, também lá como no Senado Federal, um intelectual de muita qualidade e teve ali a tarefa de um momento na transição de muita complexidade. Fernando Collor de Mello. Consegui ter dois momentos. Um era nas lutas do movimento sindical, não é, ali o Plano Collor e a gente ali pelo congelamento de salários, o RV, e depois de poder conviver com ele lá no Congresso Nacional, onde ele senador, eu também senador, a gente pôde ali abraçar juntos importantes pautas do Brasil. Itamar Franco. Itamar era uma pessoa muito especial, não é?
o jeito mineiro, né? Ali, muito dos bastidores, mas um brasileiro com uma sensibilidade extraordinária. Veja que, por exemplo, esse trabalho da organização do que gerou, não é, essa rede da segurança alimentar e nutricional, da rede de assistência social, ela nasceu com o Itamar, tá certo? E, aliás, a partir de um diálogo com o então líder sindical e depois deputado federal, Luiz Inácio Lula da Silva. E agora uma política real, mas também alguém que era muito firme em relação à democracia. Fernando Henrique Cardoso. Convivi com ele em 2 momentos, um momento no movimento sindical, depois no parlamento. Ainda hoje temos uma boa relação, tenho muito respeito. Veja que ele fez algumas estruturas que ali, inclusive, se conflitaram com o meu partido, e eu discutia muito na época. Por exemplo, a implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu ali dizia, olha, essa coisa é boa, esse país precisa. A regulamentação na Previdência complementar, que depois foi consolidada lá com a presidenta Dilma, o presidente Lula, a garantia de um plano para a educação que fosse alicerce, com a implantação da regra do Fundef, né, que ainda hoje é o parâmetro inicial para todo o sistema de educação. Então, foi marcante a passagem do presidente Fernando Henrique Cardoso. Dilma Rousseff. A Dilma é uma das, se você escolher 10 pessoas no mundo honesta, não tem como deixar a Dilma de fora. Então, o que fizeram com ela, eu acho que tinha a ver com o preconceito contra a mulher, a primeira mulher, ainda hoje presidenta do Brasil. Ela, vamos dizer assim, com uma sensibilidade social extraordinária. É claro, era o primeiro mandato dela, não era uma política do traquejo do estilo da política brasileira. Eu acho que aqui foi onde se vivenciou mais problemas. Agora, se a gente olha o legado, o que aconteceu na fase em que ela foi presidente, não era fácil para nenhum brasileiro suceder o presidente Lula naquele momento, com mais de 80% de aprovação. E ela honrou o Brasil, não é, até o último minuto, não abriu mão, não se deixou ser chantageada. Isso é que levou à cassação da presidenta Dilma. A gente vê, muitas vezes, aí vendo momentos em que o parlamento quer subjugar, quer ali colocar os seus interesses, que às vezes não são do povo, e a presidenta Dilma não aceitou. Michel Temer. O presidente Michel Temer eu conheci, acompanhei no parlamento, ele foi presidente da Câmara quando eu fui deputado, tivemos uma ótima convivência no período em que ele foi vice-presidente, eu era governador, depois estive no Senado, fui líder do bloco de apoio ao governo naquela época e confesso, não é, que estranhei muito, conhecendo toda a sua história, quando ele tomou a decisão de se juntar, não é, àquele momento ali em que se fez, eu diria, uma das maiores violências ao Brasil. A vontade do povo através do voto, não é, e ali a cassação da presidenta Dilma sem nenhuma prova que pudesse verdadeiramente justificar. Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, eu convivi com ele, de vez em quando encontrava-me com ele, já eu no mandato de governador e ele presidente. O Wellington Dias foi meu líder, eu era o líder do bloco, ele era do progressista, é o único comunista que eu gosto. Enfim, quem me conhece, eu consigo conviver com todas as pessoas. Agora, é uma pessoa que não tinha mesmo o preparo não tinha a estatura para o comando. Acho que foi muito mais uma conjuntura, foi muito mais um voto anti-PT, o nosso campo político, por tudo que teve de mentira, de fake, de tantas coisas ruins, que levou a esta alternativa. Acho que foi o preço caríssimo que o Brasil sofreu por conta de todas essas coisas que vivenciamos. E digo a você, no poder, ele foi pior do que era no parlamento, porque quando a gente olha as medidas, eram medidas antipobre, eram medidas entre
você desmantelar como ele desmantelou. Eu convivi ali duramente aquele momento, não é, da vacina, negar a vacina, vai virar jacaré, vai pegar AIDS, quer dizer, isso dito por qualquer ser humano já não era algo natural. Agora, por alguém como presidente do Brasil, era algo assim que doía muito. Confesso a você, acho que a história, não é, vai colocar ele no devido lugar, mas não podemos desprezar. O que eu acho que a gente precisa olhar do que aconteceu com o ex-presidente Jair Bolsonaro é a quantidade de seguidores que, por razões diversas, se submeteram, se deixaram liderar por alguém como ele, tá certo? Ou seja, sem qualquer condição de liderar, vamos dizer, muito menos um país do tamanho do Brasil. Lula. O presidente Lula, eu brinco muito que sou suspeito para falar dele, porque eu o conheci e ingressei na vida partidária inspirado por ele. É uma pessoa superdotada, muito inteligente, mas nunca tirou os pés da sua raiz, lá da dona Dindu, a sua mãe. Toda vez que ele fala da mãe, ele chora, ele se emociona, não é? De nunca esquecer de onde ele veio, no sentido desse compromisso com os mais pobres. Um líder que tem uma capacidade, não é, com as pessoas, ele junta no seu entorno pessoas com grande capacidade científica, técnica, e ele consegue processar aquilo, não é? Quando ele recebe um título de doutor honoris causa em universidades do mundo, não é só uma homenagem, é porque o que ele fez, o que ele liderou no Brasil e no mundo é algo excepcional. Todo mundo se lembra do Obama, ele é o cara, tá certo? Ele foi para uma reunião lá da ONU, uma reunião pequena, e ali o pessoal ali dizia, olha, tem que sair todos os intérpretes, fica agora só o intérprete aqui do G8. E o Lula vai e diz, então eu tenho que sair. Era a primeira vez que ele ia participar. No Brasil todo mundo sabe que eu falo mal português, então como é que eu vou entender a língua de vocês? E ali o Obama vai, articula com a Merkel, que estava sediando, e resolve que ficam ali os intérpretes. Quando ficam os intérpretes, aí o Lula diz, olha, eu nem era presidente e ficava ouvindo, G8 se reuniu, passou uma semana, não decidiu nada, G8 se reuniu, passou 10 dias, não decidiu nada. Vocês não sabem nem o que é que um está dizendo para o outro, como é que vocês iam decidir alguma coisa? Foi aí que o Obama disse, esse é o cara. Então é uma pessoa muito espontânea, um dos maiores líderes do mundo, de novo, vai trazer para o mundo pautas importantes, a pauta da paz, a pauta do meio ambiente, a pauta do risco que o mundo tem com as mudanças climáticas, a pauta de colocar os mais pobres, né, na discussão do mundo. Então, eu acho que, assim, alguém pode ter diferença, pode ter divergência, mas não tem como negar. É um dos maiores líderes do Brasil e do mundo. Wellington Dias. O Wellington Dias é uma pessoa que, aqui a vida inteira, eu, assim, aprendi que a gente tem que aproveitar as oportunidades. Eu digo sempre, é Deus no comando e aqui muita dedicação na missão, muito focado na missão. Neste mandato, como eu fiz em todos os outros, o que eu quero é me dedicar. Dedicar porque eu sei o peso da missão, cuidar de 90 milhões de pessoas que mais precisam. E não se faz nada sozinho. Não é? Se tem alguma coisa, algum mérito no meu trabalho, é de juntar pessoas para que a gente juntos possa conquistar uma vida melhor. E vamos conseguir. Beleza. Se Deus quiser, vamos tirar aí o Brasil do mapa da fome, isso é importante, da pobreza, e quero contar contigo. Obrigado. Obrigado, ministro. Conte com a gente aí também. Obrigado. Obrigado pela entrevista. A Notícia fica por aqui. Agradeço muito a sua audiência e um abraço. Até a semana que vem.